Ô, Conde, fala pra gente, por que os Estados Unidos? O que te motivou? Por que você foi para os Estados Unidos? Foi por causa do paintball? Explica mais essa transição aí, Brasil e Estados Unidos. Eu sempre tive um pé lá nos Estados Unidos. Eu sempre quis ir para os Estados Unidos de alguma forma sempre me identifiquei com a cultura americana, vi os filmes na Califórnia e tal, sempre achava muito legal. E depois, quando o paintball entrou, né, na minha vida, porra, lá é o lugar, eu sempre vi as revistas e tal, eu falei, pô, quero fazer alguma coisa com paintball lá, né? Tanto é que, cara, se a gente já puder adentrar na questão dos Estados Unidos, quando eu comecei a falar, puta, eu vou pra lá, juntei a grana aqui no Brasil, né? Eu trabalhei no Porto aqui, cara, eu era visitador de navio por 2 anos, terno, gravata, para juntar grana para ir para os Estados Unidos. Cara, eu comecei a entrar em contato com um monte de gente, falei com o Dave da DAI, falei assim, cara, tô querendo ir para os Estados Unidos, eu já jogo paintball aqui, rola um trampo aí? Aí ele falou assim, pô, vem aí, a gente vê o que dá para fazer. Aí eu falei, porra, existe uma chance, então. Larguei tudo e fui. E aí cheguei lá, a gente começou a ver, aí foi aí que eu comecei a trabalhar na DAI. Foi meu primeiro trampo, né, nos Estados Unidos. Começando a trabalhar na DAI, isso em 2002. Agosto de 2002, quando eu fui. Uau, hein? E pode, eu fiquei sabendo aí, cara, isso pra mim é sensacional, porque pessoas assim como você, como o Chalo, que largam tudo aqui no Brasil para correr atrás de um sonho, daquilo que realmente gosta e ama, cara, é honroso, sabe? Pra gente que é brasileiro, da mesma nação. Que você morou, cara, dentro de um carro para conseguir conquistar essa vaga, sabe? Nesse nicho tão pequenininho que parece gigante, mas na real é muito pequeno, né, cara, do paintball. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência. Porra, cara, foi assim, eu desembarquei em Los Angeles, né, a DAI fica em San Diego, dá umas 2 horas de carro, 1 mês, sei lá, e aconteceu uma treta muito louca, que era pra eu ficar na casa de um amigo do meu pai e tal, ele falou, olha, você pode ficar aqui um dia, você tem que se virar depois pra morar em algum lugar, se vira aí, né, foi bem esse esquema, né. E aí, o que aconteceu? A gente, precisei pagar um hotel e eu fui assim, cara, com $1.300. Foi muito pouco dinheiro, muito pouco mesmo, né? Uhum. Gastei toda a grana em hotel, mas eu precisava tirar a minha carteira de motorista. Então eu fiquei 1 semana em Los Angeles, foi quando eu fiz essas ligações. Cara, eu ia no orelhão ligar pro Dave, era muito difícil de falar com o cara, falava com a secretária, falando inglês igual índio, falando, puta, eu queria comunicar o cara que eu já tinha chego. Isso, ele não tinha me prometido nada, né? Ele só falou, ó, quando você chegar aqui, você me avisa e eu vejo se dá pra fazer alguma coisa, cola aí. Foi mais ou menos isso. E, cara, eu fiquei dias pra tentar conseguir falar com o cara. Puta, falar inglês já era difícil. Falar inglês no telefone, meu irmão, vezes 10. Mas, enfim, Aí depois de muito enrosco, consegui marcar uma entrevista com ele. Aí peguei, isso eu tava em Los Angeles, fiquei em Los Angeles 1 semana, uns 10 dias, para poder tirar a carteira de motorista. Peguei um trem, fui para San Diego, fui falar com ele, falei, cara, cheguei aqui, faço o que precisar fazer para trabalhar aqui. Não, beleza, ele viu isso, aquilo, ó, você começa aí, sei lá, semana que vem. Eu falei, puta, todas as minhas coisas estão em Los Angeles, preciso voltar para lá para pegar tudo para poder vir para cá. Aí voltei, de fato, peguei a carteira de habilitação, aluguei um carro e fui para San Diego. Eu cheguei em San Diego, sei lá, quarta-feira, era para começar na segunda-feira, porque eu ainda tinha que arrumar onde morar, tinha que arrumar algum meio de locomoção, né? Eu comprei uma bicicleta, até conto essa história depois, que é bem engraçada. Mas eu morei no carro, cara, por alguns dias, a gente, assim, parando o carro na praia, sem tomar banho, sem escovar o dente, sem grana, porque tava pedindo comida em restaurante, e puta, graças a Deus, todo mundo me deu comida sem eu precisar, porque, até aí você tem 20 anos, 21 anos, fala, lavo o banheiro, lavo louça, faço qualquer coisa, mas eu preciso comer, mano. E todo mundo me deu comida sem eu precisar trabalhar, então foram muito acolhedores, assim, né? Mas por uns 4 ou 5 dias, cara, a gente ficou, quase que vida de mendigo, né? Até a gente achar algum lugar, e lá nos Estados Unidos você tem que pagar o primeiro e o último aluguel. Então aí zerou a grana, né? Inclusive, devo muito, né? Depois que eu comecei aí comprei uma bicicleta, cara, pra poder, porque a gente tinha que devolver o carro que era
alugado. Comprei uma bicicleta e eu tive que alugar um lugar perto da DAI, porque eu precisava ir de bicicleta ou a pé, eu não sabia como é que eu ia fazer isso de início, mas comprei uma bicicleta lá no Target e me virei com essa bicicleta. E começando aí, depois de trabalhar na DAI, encontrei o James, que até hoje, puta, meu brother, assim, de coração, que me ajudou muito, porque eu entrei lá e eu vi o cara com o chaveirinho da bandeira do Brasil. Eu falei, puta, legal, o cara é brasileiro? Ele falou, não, mas meus pais são brasileiros. E esse cara, o James, ele foi o cara que me ajudou como irmão, porque, assim, eu zerei de grana e ele me levava 2 sanduíches todos os dias, que era um para eu comer na hora do almoço e um para eu levar para casa. E muitas vezes ele me pagava um burrito ali perto do... Até esqueci, Two Goals. Era um burrito de arroz, feijão e queijo. Era tipo 99 centavos e tal. Então, até eu receber meu primeiro pagamento pela DAI. Né? Então, esse cara me sustentou. Se abrir a geladeira da minha casa, tinha só um galão de água. Não tinha, assim, foi osso, total. Mas aí depois a vida começou, né, a melhorar. Comecei a trabalhar na DAI e tal. E aí comecei a fazer os campeonatos. Eu comecei a trabalhar na DAI no warehouse deles lá, no depósito, né? Colocando as ordens e tal. E depois passei para a área de eventos. Então eu ia para os torneios, né? Para montar o trailer. Inclusive foi a primeira World Cup que eu fui. A gente fui junto com o trailer para poder, inclusive eu até comentei lá backstage aqui que a gente encontrou o Saulão lá na World Cup. Mas aí depois a vida começou a melhorar um pouquinho, né? A DAI tinha o time, o factory team deles lá, que era o Loaded, e aí eu fiz um teste, entrei pro time, aí comecei a jogar com umas coisas melhores, já tudo pago, aí foi mais legal, né? Inclusive, falei que ia separar aqui, ó, trouxe até, opa, tem 2 aqui, tem um que é especial, eu já mostro já. Mas, ó, esse aqui foi o meu jersey. Puta, tem que desligar o blur, não sei se a câmera pega. Que legal. Maneiro, cara. Não pega, né? Se você chegar perto, a gente vê sim, no meio. É. Cola mais próximozinho assim. Deixa eu ver. Eu coloquei ó. Dá pra ver aí? Draxus, os patrocínios, Viewloader, Gustavo Conde, que irado. Abaixa um pouquinho pra gente ver o nome. Legal. Sensacional, cara. Que história maravilhosa. Galera, Conde, segura um pouquinho. Galera que tá assistindo, olha o que o cara passou para viver o sonho para jogar paintball nos Estados Unidos. Olha o que o cara passou. E hoje em dia, às vezes a gente vai treinar e o moleque fala que é difícil entrar na Snake no break. Né? Pô, não, peraí, cara. Puta, que demais. Cara, é muito difícil eu ir até o Rio de Janeiro para jogar o campeonato. Não, cara. Cara, essa época do Loaded que a gente jogava, a gente jogava no Velocity e no SC Village. Irmão, essa época aqui foi quando, puta, minhas costas inteiras, assim, ficou em carne viva e ficava sempre, né? Nunca melhorava. Porque melhorava ficando de novo. E foi um puta do Nessa época você jogou, nessa época você pegou o Hyperball também. Sim. SC Village um monte, cara, de Hyperball. Aí a gente fez, foi depois que eu entrei pro Loaded que as coisas começaram, né? A gente treinava com o Brian Benini, que ia sempre junto com a gente treinar, fazer os coaches e tal. Quem que eram os times dessa época? Os casca-grossa mesmo nessa época? Cara, o Dynasty tava começando com, né, o hype todo, mas, puta, cara, Avalanche era os foda, assim. Chris Lassoya, Rock Agnoni. Eram os caras. Steve. Cara, é um monstro. Rabakov. O Avalanche era o hype da época. Eu não via nem como atleta, era tipo superstars, né? Era estrela do rock, os caras. Né? Cara, Iron Man, né? Também. Aftershock. Eu lembro de um vídeo do Lassoya, que foi um dos primeiros que eu vi da World Cup, de um cara entrevistando ele assim, e aí, Lassoya, o que você acha desses times fora dos Estados Unidos vindo aqui jogar a World Cup? Cara, curto e grosso, assim, ó, simples e direto. Falou, meu irmão, não me interessa quem você seja, eu vou te dar muito tiro na cara. E pum, corta a entrevista. Eu falei, nossa.
O cara é Era- bravo. Era outro paintball, galera. Era Foi outro quando saiu o Push, né? O vídeo, que foi o vídeo que revolucionou, cara. Eu assisti esse vídeo, assim, 200 vezes. Exato. Esse push foi incrível. Os caras eram os rockstar, né, cara? Os popstar da época. Eram mesmo. Mas era o Brian Benini, que depois ele tava no Aftershock, depois acho que ele voltou pro Iron Man também. Treinava com a gente ia num campo chamado Velocity, né? Sim. Ah. Eu treinei no Velocity também, bem legal. Lá era, todo final de semana, aí na parte de trás da DAI tinha os airballs, que a gente fazia uns testes de drill e tudo mais. Que Era legal, bem legal. que legal. Era respirar o paintball, assim, literalmente.